A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A chave de acesso é a adoração. Preste atenção, filho. Jesus tem a chave de Davi. Essa chave envolve ações de graças, louvor e adoração em relação às grandes obras de Deus. O profeta Isaías menciona que tal chave estará sobre os ombros de Cristo, significando o seu encargo e autoridade. O profeta Zacarias acrescenta que sobre a casa de Davi o espírito de graça e súplicas seriam derramados. Assim, a chave de Davi está ligada ao espírito de adoração, firmado na graça de Cristo. Deus falou por boca de Tiago que ele restaurará o tabernáculo de Davi nos últimos dias. Lá em Atos, capítulo 15, verso 15, diz assim: confere isto a palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de ruínas, restaurá-la-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também o gentil, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. O profeta citado é Amós, capítulo 9, verso 11, em qual contexto Deus promete acelerar os processos em benefício do seu povo. Quando o tabernáculo de Davi for restaurado, sabemos que no tabernáculo de Davi o fator principal era a presença de Deus que habitava no meio dos louvores. A aceleração, em outras palavras, significa cruzar a porta. Cruzar portas refere-se a uma transição rápida, a uma aceleração na sua vida. Nós vemos a importância de cruzar portas quando o apóstolo Pedro entra na casa de Cornélio e ele cruza a porta e a salvação chega a todos os gentios. Em Abraão, Deus escolheu Israel para ser a sua nação particular, os seus escolhidos. Mas depois que Pedro cruzou a porta, a salvação se abriu para todas as nações. Aleluia! Louvando seja Deus, porque Pedro cruzou aquela porta. Cruzar a porta pode ter muitos significados para você. É impressionante que Davi colocou a Arca da Presença em um local totalmente diferente do Santo dos Santos que havia no tabernáculo de Moisés e fora prescrito por Deus. Davi descobriu que o trono de Deus habita no meio dos louvores. Há uma conexão entre o louvor e a adoração com a autoridade e graça do trono de Deus. Adoração é um estilo de vida. Não se trata de cantar, mas de ser um adorador. Um estilo de maneira de vida, de maneira que se vive, os seus hábitos, os seus costumes diários. A adoração liberará o seu poder quando se tornar um estilo de vida para você. O Senhor disse aos sacerdotes: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6,13. Hoje, você é o altar e o fogo fala da adoração para com o Senhor. O Espírito afirma por meio de Paulo: sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, e encha do Espírito Santo. Nós devemos viver no Espírito, onde a adoração acontece continuamente. Fomos criados para o louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, versos 5, 6. Entrando pelas portas. No Salmo 100, verso 4 diz: entrai por essas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o nome. Se você quer a abundância da graça de Cristo,
seja derramada sobre a sua casa. Desenvolva um estilo de vida de louvor e adoração, dando graças por tudo e em todas as coisas. Louve constantemente ao Senhor por sua bondade e por suas obras. Louvor deve vir primeiro em toda a batalha. Lá em Juízes capítulo 1, verso 1 ao 2 diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Sempre que Israel enfrentava algum inimigo, a tribo de Judá ia à frente. Por quê, pastor? Porque o louvor é a maior expressão da arma de guerra. Deus se entroniza no meio dos louvores do seu povo. Qual é o inimigo que pode deter o poder da presença de Deus? Louvar em primeiro lugar é um princípio espiritual. Lembra-se de Paulo e Silas no calabouço? Extremamente feridos, eles louvavam o Senhor e Deus entrou no ritmo. As cadeias de todos caíram e todas as portas se abriram. Louvor deve ser a primeira frase da sua adoração. Adore a Deus e a provisão virá. Isaías capítulo 60, verso 1 diz: dispõe, resplandece que vem a luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplandete do Senhor e a glória se vê sobre ti. Normalmente se pensa que esse texto se refere ao milênio, mas note que há as trevas sobre a terra. Portanto, é melhor ser interpretado como se referindo ao nosso tempo. No verso 11, diz que as portas ficarão abertas de contínuo para que sejam trazidas as riquezas das nações. Veja, no verso 11, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Mas o que as portas representam hoje, pastor? O verso 18 responde: nunca mais ouvirá de violência na terra, desolação, ruínas, os teus limites, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. As portas são louvor. O nome da porta é louvor. O louvor contínuo atrairá as riquezas para a sua vida. Louvar a Deus de coração elimina as dívidas. O louvor tem o poder de manter portas abertas e alinhadas no seu caminho. A salvação é Yeshua, o próprio Senhor Jesus. No verso 11, vemos que as riquezas das nações serão trazidas pelas portas. Aleluia! Devemos louvar o Senhor continuamente. Assim receberemos as verdadeiras riquezas, a sua presença, o seu favor sobre nós. Adorar a Deus é o princípio da sabedoria. Jesus diz: ao teu Senhor, Deus, adorarás e só a Ele darás culto. Na lei está escrito: ao Senhor Deus temerás. Jesus revela que temer a Deus é adorar a Deus. Davi e Salomão sabiam disso. No Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência de todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Davi está falando da adoração. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O exemplo do rei Ezequias. O rei Ezequias trouxe o reavivamento ao povo e restaurou louvor e adoração na casa de Deus. Ele estabeleceu os levitas, os sacerdotes, para ministrar com instrumentos, exatamente como Davi tinha feito séculos antes. Ele ordenou que esses ministros louvassem o Senhor com palavras de Davi. Em 2 Crônica, capítulo 2, versos 29 e 30. Então, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Veja o que Deus registrou sobre Ezequias
confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que dele não houve o seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Quando você louva com salmos, Deus te prospera sobremaneira. O Espírito Santo sempre engrandece a Deus. Lá em Atos capítulo 2, verso 11, tanto os judeus como os prosélitos, cretenses, arábios, como ouvimos falar das nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado, trazendo o poder de Deus, as línguas que falaram foram louvores ao Senhor. Você será recompensado. Mateus capítulo 6, verso 6 diz: Tu, porém, quando orares, entre em secreto ao teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. O que você precisa acontecerá quando você orar em secreto. A única porta que você tem que fechar é a porta do seu quarto, para ter intimidade com o Pai Celeste. A intimidade com o Pai ocorre quando você ora em espírito e em verdade. O exemplo de Jesus, a identidade ministerial. Em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, o tempo de intimidade com o Pai, 40 dias no deserto, introduziu uma identidade ministerial formada por Jesus quando ele venceu o diabo, para que ele começasse o seu ministério. Foi após o tempo a sós com Deus que Jesus saiu no poder. Escolha dos seus sucessores. Lá em Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também o nome dos apóstolos. Na intimidade, você fará escolhas certas. Andar sobre as dificuldades. Em Mateus capítulo 14, versos 23 e 25, despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com ele andando sobre o mar. No seu tempo a sós com Deus, você é recompensado com milagres na sua vida. O seu dia começará sempre com um período de intimidade com Deus, enchendo-se do Espírito Santo, louvando a Deus por suas grandes obras, por boa bondade e por seu favor. Ousadia dos discípulos. Lá em Atos 4,13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se, reconheceram que havia estado com Jesus. A ousadia para falar e praticar a palavra vem da fé recebida nos tempos a sós com Jesus. Deleite-se na presença de Deus. No Salmo 37, verso 4, deleita-se também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Que texto majestoso! Deleita-se é ter prazer, é estar feliz com o Senhor. Quando você encontra-se deleite na presença do Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Aleluia! Pai, o que nós podemos concluir? Nesse ano, coloque o seu tempo a sós com Deus com prioridade. Tire um tempo para estar a sós com Deus no lugar secreto. Tome a Santa Ceia em intimidade com Cristo. Louve a Deus por suas obras. Pai, eu oro abençoando cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo através do canal do YouTube. Que eles tenham entendimento que a chave de acesso para a sua vitória seja a adoração. Livra eles da derrota, livra do fracasso, livra da pobreza, livra da miséria. Abençoa, Pai, ricamente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam a chave de acesso, que é a adoração. Se você foi abençoado, nos ajude, seja um semeador do nosso ministério.
Aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher. Não da mesma maneira, não na mesma quantidade, porque Deus vai multiplicar na sua vida. Seja um semeador em nome de Jesus.